Bom, como hoje é a data, aniversário de desencarnação do Chico, eu vou cantar aquela música dele. Ele não gosta, não precisa de homenagem, mas, mas a gente faz, né? Deixando passou um homem de tanto amor, suas pegadas deixou para outro seguir, pregou tanta paz, deixou tanta luz, dedicou sua vida ao Mestre Jesus. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Foi muito perseguido, mas nunca desistiu. Seu amor foi maior do que a dor que sentiu. Quantos desesperados em sua porta bateram, suas mãos cheias de amor, ele sempre estendeu. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier.
Chico, 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 homem de fé, neste plano aqui, sua missão terminou, mas sua marca para sempre nesta terra deixou. Quando sentir saudades, faça assim como eu, cante esta canção. O Chico renasceu. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Tem gente aí entrando. Boa noite, Meire, Daniele, Fátima. Vou pedir ao Wellington hoje para fazer a prece e a página, tá E eu bom? ia me oferecer. Está Eu fazendo já um ano sei. hoje que eu estou com vocês. Hoje não, esse mês de junho. Esse Que mês, bom. um ano. Vamos lá? Vamos lá. Mestre Jesus, mais uma vez estamos reunidos aqui em nome de Deus, buscando um pouco do conhecimento, buscando nos tornar pessoas um pouco melhores. A cada lição, a cada semana, compreendendo mais os seus ensinos, melhorando o nosso caminhar, buscando nos tornar pessoas melhores entre os amigos, no trabalho, com os nossos familiares, numa busca íntima. Cada um sabe onde precisa melhorar, cada um sabe onde tem as suas dificuldades. E aquele que não sabe ainda, que não percebeu, que possa elevar o seu pensamento nas horas de dificuldade e pedir ao plano amigo, através do seu intercessor, do seu mentor, do seu anjo da guarda, como ele acredita. Peça a ele que lhe o ampare, que lhe estenda os fluidos necessários para que possa se acalmar, para que possa fazer com que a paz esteja presente naquele ambiente por meio dele e por meio de cada um de nós. Que nós sejamos esse caminho em que o amor de Deus possa estar presente na humanidade. Sabemos que o planeta Terra, esse local de provas e expiações, está caminhando para um futuro melhor, mas esse futuro começa com cada um de nós. Cada um de nós fazendo a sua parte, sendo caridoso, estendendo a mão ao próximo, evitando julgamentos, e que eu possa, Jesus, através desses estudos com este grupo maravilhoso, que eu possa dar conta da minha parte, sem me preocupar com o que o outro está fazendo, que eu possa estar melhor, que eu possa buscar um caminhar melhor, que a tua paz nos envolva e nos conduza a dias melhores. Graças a Deus. É a 118, não é isso? É o paralítico, Uhum. 118. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, da coleção Fonte Viva, O Paralítico. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Marcos, capítulo 2, versículo 4. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para a meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia,
Para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele, sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico, que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum e, na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixai-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Essa passagem do paralítico que nos conta aqui é uma das mais conhecidas, né? Fala da perseverança, e fala da necessidade que a gente tem de estar com Cristo, de chegar até o Cristo, mas também da falta de coragem que a gente muitas vezes tem de caminhar rumo a Ele. A gente faz a oração, a gente fala da boca para fora, fala palavras bonitas, independente da religião, né? A gente sabe falar bonito, mas a gente esquece de viver essa beleza. E aí ele está nos dando essa lição aqui. Se uns não conseguem tempo para meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhe parecem intermináveis, e a gente não consegue acalmar o coração para fazer as nossas preces matinais ou na hora de dormir, é falta dessa aproximação verdadeira, é falta de se acalmar. Mas ele diz que isso não é uma situação sem caminho. Para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, é imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. Então a gente precisa ter fé nesse Jesus de amor, acreditar que a gente vai ter dias melhores, como o exemplo desse aqui. Ele fala lá no início do primeiro parágrafo, eu deixei de comentar só, frequentemente pessoas alegam que alguns obstáculos os impedem a sublime aproximação. Cada um sabe as suas desculpas, né? E já chegou a hora da gente parar com essas desculpas e tentar dilatar e se aproximar dele. Relata-nos o Evangelho de Marcos, então, essa curiosa decisão do paralítico. Localizando onde Jesus estava, ele não se deu por vencido, porque, por ser paralítico, ele não conseguiria afastar aquelas pessoas que estavam reunidas em volta da casa ouvindo Jesus. Ao invés dele desistir e voltar para a casa dele, pediu, olha, acho interessante isso, amparou-se no auxílio dos amigos. Ninguém está sozinho, né? A gente tem sempre alguém com quem poder contar. Amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador. Ele não sabia nem se chegaria até Jesus. Ele não sabia nem o que iria acontecer, mas ele confiou, ele acreditou. Se tinha essa possibilidade de chegar ao Salvador, ele iria. E aí recorda o paralítico de Cafarnaum, então, na hipótese de encontrares grandes dificuldades, ele diz que é para a gente recordar esse paralítico, né? Ao encontrarmos dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos impedimentos de ordem material, que a gente deve se dirigir para o alto, com o amparo dos nossos amigos espirituais, deixando-nos cair aos pés divinos, recebendo forças novas para nos restabelecerem a paz e o bom ânimo, para que a gente não desanime. Muito bem, Wellington, é isso mesmo. A gente fala muito, mas eu acho que na realidade a gente quer que os benefícios venham até nós, mas temos uma dificuldade enorme, quer dizer, colocamos um monte de dificuldades
que não, ou seja, o sacrifício, o trabalho, são coisas que ainda são difíceis para nós. E aí você fica imaginando uma pessoa paralítica amarrada àquela cama. Antigamente não tinha cadeira de roda, não tinha nada disso. Ele era conduzido. Aí você imagina amarrando, subindo. Ele deixa claro aqui que destelharam a casa, né, uma parte ali, né, que as casas não tinham laje, e pudessem amarrado por cordas. Então, há todo um esforço e uma determinação para encontrar. Então, ele deixa claro que nós não encontraremos o auxílio, né, do Mestre amado se continuarmos pedindo sem nos movimentarmos em prol dessa busca, não é? E aí ele vai dizer que nós também contamos com o amparo de amigos espirituais, assim como o paralítico. A gente precisa transpor os obstáculos, parte nossa, quer dizer, que ninguém vai fazer por nós, e na medida em que nós nos dispusermos a essas ações, os amigos espirituais estão aí fazendo o possível e o impossível para que nós alcancemos os nossos intentos de melhoria e de aproximação das forças superiores, né? Não tem nem como não coisa, é isso mesmo. Alguém gostaria de tecer algum comentário a esse respeito? Aí, Meire, está querendo falar alguma coisa a esse respeito? Não, tá tudo coincide com o que eu entendi. É isso mesmo. Então, você quer falar um pouco de sacrifício? Do sacrifício para chegar até o Cristo? Porque o sacrifício para chegar até o Cristo implica cumprimento de dever. E aí a gente tem uma tendência a fugir dos deveres, né? Então, eu estou falando que uma pessoa que chega, né, que cria toda uma prole sozinha, que mantém, né, para o bem, eu imagino que não devem ter sido poucos os sacrifícios, né, o trabalho laborioso, o esforço, a abnegação. Ah, não, tranquilo, não, isso não, Pepita, isso não. Não, às vezes esse paralítico aqui é a gente, né, que vê dificuldade, né, de inventa dificuldade, inventa obstáculo, né? Então, esse alto, eu entendo que a gente tem que deixar essa parte, né, que é mais material, né, deixar e elevar um pouquinho, né? A hora que fala de teto aí do paralítico, a gente se sente paralítica às vezes, né? E vê muita dificuldade para alcançar, para penetrar e chegar perto, né, no Cristo, né? Então, é isso mesmo que eu entendi, que o Wellington falou. Esse paralítico é essa incapacidade nossa, essa mobilidade, às vezes, né? Que vê dificuldade em tudo, né? Mas com esforço a gente vai chegando, vai alcançando, né? E vai fazendo. Mas dificuldade, Camila, não, isso aqui não é nada, não é nada. Não é nada, tudo foi muito bom, foi muita bênção, eu recebi muita bênção, eu não fiz nada, eu não sou ninguém. Que isso, não, sou nada, nada. Vocês acreditam nela, né, gente? Vocês acreditam, né? Eu não estou Não, foi acreditando, mesmo, mas tudo bem. não Mas tive tudo trabalho bem. nenhum, foi tudo tranquilo, foi só bênção, só bênção. É mesmo, a hora eu conto tudo, como é que, minha vida, como é que foi, recebi muita bênção, muito milagre, entendeu? Por tudo. Está fazendo 30 anos que meu marido morreu, mas assim foi uma coisa atrás da outra, tudo muito bem, graças a Deus, está tudo muito bem. Agora eu estou assim, ajudando, tentando fazer alguma coisa para minha mãe, entendeu? Eu tô faltando demais porque eu tô ficando com ela, entendeu? Por isso que eu falto aqui. Mas é uma parte minha que eu me cobro muito, né? De poder estender a mão para ela a hora que ela está precisando da gente, né? Agora. Mas com a minha família, meus filhos, está tudo bem, Pepita. Não sou nada, nem ninguém, não tem sacrifício nenhum, não. Foi tudo direito, graças a Deus.
Acho que o trabalho que eles deram é o trabalho que todo A filho Glorinha dá. está rindo, porque quem é dona de casa, quem é mãe, você acredita nessa história, Glória? Olha, eu não sei, né? Eu não conheço a história toda da Mary, mas eu imagino realmente que criar. Olha, a minha mãe também ficou viúva, mas eram 2 filhos só para criar. Era bem mais fácil. Mas também foi sacrifício. Uma mulher sozinha, gerir uma família é complicado, né? Talvez hoje ainda seja mais difícil, É, mas, eu penso né? assim, em termos de hoje, eu acho que eu não É, saberia. é. Não saberia. Eu acho assim, Mas eu acho que a pessoa vai buscando forças, né? Vai, enfim. E acho que você teve o mérito. Você diz, foi tudo tão bem, foi tudo tão foi, ótimo, né? Você, graças a é porque Deus. você é a sua maneira de ver mesmo, né? Às vezes É. as dificuldades aconteceram, mas você não via como dificuldade, né? Não, tranquilo, tranquilo. Não, o trabalho foi igual de toda a família, de toda a mãe. Eu acho que foi tranquilo. Graças a Deus, foi muito bom. Agradeço demais, demais da conta. Sempre agradeço. Mas está tudo bem. Alguns probleminha ou outro aparece toda hora e tal, assim, mas né, faz parte, né? Faz parte. Mas não, longe, não foi dificuldade, não, graças a Deus. Parte material, tranquilo, tudo direitinho. A cabecinha deles, assim, às vezes, eu acho que é o mais difícil, você fazer a cabeça dos filhos, né? Então, isso eu acho muito difícil até hoje, mas nada de muito diferente do resto, não, de quem tem pai, de quem não, está tranquilo, graças a Deus, está tudo bem. Muito bom, muito bom. Que bom. Então, olhar para tudo isso com essa simplicidade toda, né? É próprio da simplicidade da Miri, né, Miri? Então, Obrigada. nós estamos no finalzinho, Miri, do capítulo 45. Na realidade, faltam 2 páginas praticamente para acabar o capítulo 45. A gente pode começar no parágrafo anterior, que é: você fala como um homem de fé. É uma conversa, antes da reunião começar na casa de Dona Isabel, e aí seu Bentes, que é o doutrinador da reunião, está conversando com seu Fidelis, que é um dos frequentadores, e que, embora frequente, ele tem ainda muitas dúvidas, põe muitos questionamentos, o lado material pesa bastante, então é esse o diálogo que a gente vai colocar. E você fala como homem de fé. Achou, Miriam? Achei. Tá, quer começar? Posso. O barulho aqui não está incomodando vocês aí, não? Não está indo, Porque minha não. rua aqui está uma música ao vivo. Não está, não, né? Pode continuar, então, né? Você fala como homem de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à razão e à ciência. Quero referir-me às ilações inevitáveis da consulta livre, às farsas mediúnicas de todos os tempos. Você está informado de que cientistas inúmeros examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos do mediunismo na Europa e na América. Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? Bentes respondeu muito sereno e ponderado. Está enganado, meu amigo. Estaríamos laborando em erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Os médiuns são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Cada um responderá pelo que fez, das possibilidades recebidas, como também nós seremos compelidos a contas necessárias algum dia.
Não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens, candidatos a novos cultos de adoração. A doutrina Dr. Fidelis é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer de nós, fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Quanto às fraudes mediúnicas a que se refere, é forçoso reconhecer que a pretensa infalibilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes nervosos ou em simples cobaias de laboratório. Os pesquisadores, atualmente batizados como metapsiquistas, são estranhos lavradores que enxameiam no campo de serviço sem nada produzirem de fundamentalmente útil. Inclinam-se para a terra, contam os grãos de areia e os vermes invasores, determinam o grau de calor, estudam a longitude, observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas, mas com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprezam a semente. Quer comentar? Eu acho que eu não saberia não, Pepita, que parece que é esse Dr. Fidelis, né, que pelo título aqui fala que ele é uma alma enferma, né? É uma pessoa que deve ser muito apegado à parte material, científica, né? E parece assim, criticando, entre aspas, a parte espiritual, né? A doutrina espiritual, né? Espiritista, né? Mas pode falar aí que para mim é difícil, né? Essa parte aqui. Não é esse doutor... Na realidade, ele diz que ele está esperando comprovação, ele quer mensagens particulares das pessoas que lhe são queridas, né? Ele está esperando para que ele possa ter a certeza da existência após a morte. E ele diz que ele está há muito tempo frequentando, que ele tem estudado muito, mas ele acha que ele não tem essa convicção, essa certeza, porque não vem para ele nenhuma resposta pessoal, nada personalizado. Então, a gente vê que ele se julga extremamente intelectual, extremamente estudioso, mas acontece que são as piores pessoas para absorverem os ensinamentos do Evangelho, que são ensinamentos simples na sua essência, são conceitos simples, não é? É por isso que Jesus disse que ele queria falar para os pobres de espírito, e não para aqueles que se diziam mais intelectualizados, porque eles traziam o vírus da vaidade, do orgulho, desse sentimento de maior valia. Então, o coração deles não estava preparado para receber os ensinamentos de Jesus. É por isso que a gente vai ver que Paulo de Tarso, ele tinha um sonho desde jovem, que era conhecer a Grécia, conhecer Atenas. Ele foi estudado na universidade lá de Tarso, mas os professores, a maioria era de origem grega, e a cultura grega ele primava, ele conversava, ele falava em grego, aquela coisa toda, e era assim, era o sonho dele. Então, quando ele começa as peregrinações, quando ele começa a ir àquelas cidades, ele, depois que sai de Filipos, ele quer ir à Grécia por todo custo. Aí ele entra sozinho na Grécia, porque os Silas, o Lucas, os outros estavam indo para outros locais, e ali ele fica uma semana, e ele, apesar da beleza do local fisicamente, aquelas almas
eram impermeáveis ao ensinamento. É o único local que ele sai sem ter fundado uma igreja, porque toda vez que ele pregava, sempre alguém ficava tocado e se prontificava para abrir um núcleo, né, pequeno que fosse na sua casa. E lá na Grécia, ninguém. Aí ele vai para o Areópago, ou seja, para aquele, tipo, né, uma assembleia onde se ouviam as pessoas e havia pessoas ilustres, mas ninguém se propõe ninguém pede para copiar os papiros, ninguém pede para nada. Ele sai de lá extremamente frustrado, ele sai de lá adoecido. E aí ele reconhece, aí ele para a refletir, por isso que Jesus foi buscar os pescadores, os agricultores da Galileia, de um local bem, bem rústico, bem assim primitivo em termos de hábitos, bem simplório, bem, né? Mas pessoas simples, de corações mais trabalhados. E aqui, esse senhor Fidelis é dessas pessoas. Ele acha que ele sabe muito, que ele lê muito, mas ele não consegue penetrar o espírito do ensinamento. E aí ele se perde nisso. E nesse ponto aqui, a gente não pode esquecer que esse livro é da década de 40, e nesse período, essa postura desse senhor Fidelis, ela era abraçada por um segmento muito forte do movimento espírita da época. O movimento era tão forte que eles queriam separar definitivamente, desvincular o evangelho da parte filosófica. Queriam separar. E Chico teve muito trabalho para dizer que o espiritismo era essencialmente evangelho. Essencialmente, o evangelho era a base. Tudo estava no evangelho. Que o resto, quer dizer, se você não trabalha o evangelho, a gente ia ter conceitos, como muitas doutrinas têm, sem essa busca. Então, aqui eu acho que está sendo dado um recado para o movimento da época, e que fica para todos nós, né? Que sempre vai haver pessoas assim, que chegam achando que sabem muito, que estão acima, que não são simplórias, enfim. E aqui ele vai começar a trabalhar isso. E aí ele vai dizer também ele vai falar também do problema da mistificação, que esses médios, a gente devia haver um problema sério de mistificação, tudo. E aí o seu Bentes vai dizer que, olha, os médiuns, eles são meros instrumentos, meros colaboradores, a doutrina não está fundamentada neles. Eles apenas são instrumentos. A doutrina, ela é um corpo em si, de conceitos muito mais profundos que vão sobreviver independente, vai ter médios bons, vai ter médios ruins, vai ter grupos que vão denegrir o evangelho, vai ter grupos que vão trabalhar pelo evangelho, mas eles vão, digamos assim, isso aí, eles vão passar, todos nós vamos passar. E a essência da doutrina, ela fica, porque essa doutrina vem há 2000 anos, vem com Cristo, está aí até hoje, quer dizer, agora ela está mais viva do que nunca. Né? Depois dessa sombra toda de vários séculos de Santa Inquisição, de Idade Média, em que ela foi toda desvirtuada, agora ela está mais viva. Então, prova que ela não dependeu de nós. Ela está guarnecida por almas mais nobres, trabalhadores do Cristo diretamente. Então, o Chico Xavier foi um trabalhador direto do Cristo, como outros, como houve Irmã Dulce, como houve vários assim, irmãos que se dedicaram profundamente, Eurípides Barçanufo, né, Dona Ivone, para trabalhar isso. Aí ele diz aqui, não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens. Verdades divinas
a gente vai viver ainda muitos milênios e a gente vai descobrindo, né? Porque a gente só vai tendo acesso à verdade à medida que nós vamos burilando nossas imperfeições e ampliando aquilo que o Wellington estudou na página inicial, dilatando, ampliando as nossas percepções. E aí ele vai dizer: a doutrina, doutor Fidelis, é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer um de nós. Fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Aí ele vai falar que quanto às fraudes mediúnicas a que se refere, é forçoso reconhecer que a pretensa infalibilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores, aí vai falar, porque eles vão pesquisar esses médios, vão fazer pesquisas, e nem sempre eles têm as comprovações que eles querem, porque eles esquecem a semente. Eles medem isso, medem a pressão, pesam o médio antes do fenômeno, pesam durante o fenômeno, enfim, faziam 1000 experiências, mas não estavam com o espírito aberto para atentar para a semente, que eu entendo que a semente aí é o espírito, ou seja, as verdades, né? A vida espiritual verdadeiramente. Então, Kardec, ele era um homem aberto, não preconceituoso, ele estudava para depois dar seu parecer embasado em fatos, né? Em conclusões que eram corroboradas, né? Não era só um fato, vinham de outras fontes e ele avaliava tudo. Aí a gente sabe daquele cientista inglês, William Crookes, que ele estuda as experiências da Kate King durante 3 anos de materialização, de extremo sacrifício, para, acho que era Florence, qualquer coisa, a médium, e aí ele testa tudo, chega a cortar o cabelo, pede permissão, corta o cabelo, pesa, passeia de mão, braço dado com o espírito materializado, com a Kate King, faz 1000 experiências, às vezes dolorosas, e ela diz que ela só se submete àquele sofrimento porque ele sabia das intenções dele, sabia que ele era sério e que aquilo poderia ajudar na divulgação da doutrina espírita. E aí, depois de 3 anos, ele vai para o congresso, não, como é que a gente diz, universitário, quando ele faz a conferência, para dizer se era fraude ou não, ele diz que ele não apenas podia dizer que não havia fraude, como ele assume a sua conversão ao espiritismo, porque os fatos eram verdadeiros, mas tem cientistas que partem do pressuposto que aquilo é fraude, então eles torcem, né, as experiências para que possam corroborar seus conceitos, né? E aí ele vai falar desses pesquisadores, chamados também de metapsiquistas. Teve durante um período grande na televisão que iam várias pessoas, Glorinha deve lembrar, falando da metapsiquismo, de um padre também, que ele ia lá, combatia o espiritismo, o tal do padre Quevedo, ia para programa de televisão, e sempre fundamentado na ciência, não sei se você lembra melhor que eu. Lembra, Glorinha? Do Padre Quevedo eu me lembro, porque ele fazia um espetáculo, né, com os fenômenos, ele assim, ironizava, né, os fenômenos, ele dizia que era tudo fantasia. Eu me lembro bem desse padre, mas não lembro assim Ele tinha um jargão que ele falava assim no final: isso não existe. Ah, é? Era eu no lembro, Fantástico, tinha um quadro dele lá. bem, Eu lembro. mas eu acho que era mais um espetáculo televisivo, né? Enfim, mas mas esses metapsiquistas eu não conhecia, só fiquei sabendo que o Valdo Vieira fez parte, né, desse movimento, né? Pois aí você vê, aí chega uma pessoa dessa que trabalha, psicografou livros sérios,
ao lado de Chico Xavier. Conviveu morando na mesma casa há vários anos. E a pessoa camba, né? Mas eu também fiquei assim sabendo de uns estudos que o Camilo Flammarion, que recebe aquelas comunicações todas que estão na Gênese daquele físico, como é o nome, Glorinha? Eu esqueci. Eu agora esqueci também. Ai, gente. Gabriel Delane? Aquele... Não, não, um Não, físico bem conhecido, não é Isaac Newton, um não. grande que quase foi para a fogueira, mas que não foi, que ele se retratou Depois, e... meu Deus, da minha memória. Gente, todo mundo conhece, agora deu falha aqui também, mas vou lembrar. E aí dizem que, digamos assim, que na realidade aquilo era um fenômeno anímico, porque ele havia sido esse físico, né? Galileu, Lembrou? Pepe. Galileu, muito bem. Ele havia sido Galileu. E então, ele, depois de ter convivido com Kardec, de ter contribuído com uma série de mensagens, de ter participado, de ter convivido, né? Kardec falece e tal, aí aparece a tal da Madame Blavatsky, né? Eu acho que ela vem com todo uma filosofia, né? E ele não renuncia ao espiritismo para se aderir a esse movimento. Então, a gente tem que ter muita atenção, porque aquilo que Emmanuel diz, que numa caminhada de 1000 metros, né, Aldinho, nós podemos cair no último, nós podemos cair nos últimos passos. E a gente fica achando que se estiver assim, então já estou bem. E eu acho que quanto maior, digamos assim, a gente vai, quanto mais conhecimento se vai adquirindo, quanto mais você está envolvido, mais o assédio é mais violento e a possibilidade de quedas desastrosas também são possíveis, né? Então, a luta vai ser contínua. Bom, vamos continuar então a nossa leitura. Quer ler aí um pouco, João? O interlocutor deixou de sorrir e observou. Vamos ver, vamos ver. Espero a mensagem dos meus com os sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. Aniceto nos tocou de leve e falou. Repararam como este homem traz a mente enfermiça? É um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo quanto lhe cai nos raciocínios participa da geral intoxicação. É pesquisador de superfície, como ocorre a muita gente. Tudo espera dos outros, examina seu semelhante, mas não ausculta a si mesmo. Quer a realização divina sem o esforço humano. Reclama a graça, formulando a exigência. Quer o trigo da verdade sem participar da semeadura. Espera a tranquilidade pela fé, sem dar-se ao trabalho das obras. Estima a ciência sem consultar a consciência. Prefere a facilidade sem filiar-se à responsabilidade e vivendo no torvelinho de continuadas libações, agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos, sem caráter absoluto, está aguardando mensagens espirituais. Estávamos admirados ante as conclusões interessantes do instrutor amigo. Vicente, que se mantinha sob forte impressão, perguntou: afinal de contas, que deseja este homem? Aniceto sorriu e respondeu: também ele teria imensas dificuldades para responder. Para nós outros, Vicente, o doutor Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego à sensação. Aqui ele finaliza, né? Ele descreve aqui o que se passa, né,
mais pormenor com esse irmão, né? Eu acredito que se ele mesmo que ele recebesse, né, na condição que ele se encontra na superficialidade, né, apegado apenas ali a algo palpável, né, para ele adquirir a convicção de que há, né, todo um mundo, né, que nossos olhos materiais físicos não enxergam. Ele, na condição que ele se encontra diante de tudo isso aí, acho que mesmo se ele recebesse talvez uma carta ali de um ente, ele encontraria ali ainda, acharia ali dúvidas, questionamentos, né? Por tão apegado que está o seu espírito às coisas superficiais, às coisas materiais, palpáveis, né? O só acredito vendo, e ele não tem o espírito desperto para as coisas né, para as coisas do plano espiritual, né? Quase nenhuma religiosidade, né? Somente ligado às coisas científicas, querendo respostas científicas e para tudo, e sem se vincular, né, as leis divinas, né? Porque tudo acho que está ligado, né? A religiosidade, o cientificismo, né? Eles caminham juntos, né? Então, assim, ele não se move, é o típico paralítico, né? Que está lá paralisado, esperando que um milagre caia do céu no seu colo para que ele, né, desperte a consciência né? E é um enfermo e ele está doente sem saber. E ele acho que nem se deu conta que é um enfermiço da alma, né? Como diz aqui o Aniceto, né? Que ele é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego à sensação. Talvez ele nem se dá conta de que é um enfermo ainda, né? Ainda está tão atrelado às coisas do mundo da matéria, né? Não é uma consciência desperta ainda, né? Pelo que, né, a gente percebe desse irmão do Dr. Fidelis, né? Eu acho que tem uma frase aqui que ele coloca, e às vezes nós estamos nessa condição, quando ele diz assim: como traz o sentimento envenenado, tudo que lhe cai nos raciocínios participa da geral intoxicação. Ou seja, aquilo que você falou, mesmo que ele recebesse uma mensagem, ele ia duvidar, ele não iria acolher, ele não iria penetrar. E aí ele vai fazendo uma série de colocações que eu até gostaria de repetir, porque eu acho que nós, muitas vezes, nos encaixamos nisso. Ele vai dizer assim, é pesquisador de superfície. Já começa por aí, de superfície, ou seja, ele não está em profundidade, como ocorre com muita gente. Tudo espera dos outros. Quando nós queremos sempre que o outro faça, o outro providencie, aí vem a mensagem inicial que foi lida. Não, você vai lá, arranca, tira um pedaço do telhado, desce lá, pede ajuda, vai, enfim. Então, ele vai dizer, tudo espera dos outros, examina seu semelhante, mas não ausculta a si mesmo, ou seja, a gente só está pronto para ver o defeito dos outros, ele está ali pronto para duvidar de todos os médiuns, mas ele não se percebe como deficitário, como alguém que está com a mente intoxicada, reclama a graça divina, formulando a exigência, que era o trigo da verdade, mas não participa da semeadura, ou seja, ele não está buscando mesmo. Quem busca, você vai lá, você estuda, você reflete, você medita, não é? Para que alguma coisa penetre na gente. Aí ele vai dizer assim, espera a tranquilidade pela fé, sem dar-se ao trabalho das obras. Ué, como é que a gente vai querer tranquilidade sem o dever cumprido, sem as obras, sem o esforço, né? Estima a ciência, olha só, estima a ciência sem consultar a consciência. Então, se ele consultasse a consciência, ele ia perceber que ele está reclamando que ele não recebe nenhuma bênção, mas ele não merece as bênçãos, né? Prefere a facilidade sem filiar-se à responsabilidade. Então, essa filiação à responsabilidade é importantíssima, né?
e vivendo no turvelinho das Aí, olha só, ainda tem outro detalhe. Além de tudo isso, vive no turvelinho de continuadas libações, ou seja, gosta de beber, não é? Gosta de beber, agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos em caráter absoluto. Ele não está aberto para as coisas do espírito, ele está aberto para o prazer da matéria. Está aguardando mensagens espirituais, o que é... Aí ele vai dizer, na realidade, nem ele mesmo sabe o que quer, porque ele quer as coisas do espírito, mas extremamente só voltado para os prazeres da matéria. Então, é a incoerência do ser humano, que é como é um todo. Fala, Glorinha. E o mais engraçado é que ele diz aqui para trás: espero a mensagem dos meus com os sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. Então, ele quer o sinal e ele ainda quer que seja uma coisa que ele não se iluda, ou seja, como falou aí o João, ele quer uma carta, talvez com a caligrafia dos seus, com a assinatura, falando detalhes que só ele soubesse. É algo incontestável, né? Sinais iniludíveis deve ser mais ou menos isso, né? Quer dizer, é incontestável. E como fala aqui, né, reclama a graça, formulando a exigência. Ele ainda diz como ele quer. Não, eu quero um sinal, mas eu quero que não seja uma mistificação, eu quero ver se vai ser mistificação ou não. Então, vou esperar aqui para ver se realmente vou receber uma mensagem, se realmente são os meus, sei lá, os meus amores, os meus parentes que vão me mandar. Quer dizer, é muita pretensão, né? É uma pessoa realmente presunçosa, né? Como é que essa pessoa vai para a reunião, Glorinha? Que benefícios ele pode receber na reunião se ele está com a mente focada em querer descobrir fraudes, em querer questionar? Ele não está ali para se entregar à oração, para se entregar, não é? A uma reflexão. Ele está ali apenas para... Não, vim aqui só para pesquisar, para... Está pronto, né? Não está preparado, né? Quer colocar alguma coisa, Babi? Não? Não, vocês já Gracinha, falaram conseguiu. tudo. É exatamente isso aí que vocês estão falando. Então, mas eu acho que todo mundo conhece gente assim, né? A gente tem até Sim, pessoas com assim. certeza. A pessoa se acha no direito de dizer, né? Se fosse... Eu tinha até minha tia falava assim, não, se a minha mãe aparecesse, eu falasse com ela, eu ia acreditar que existia. Agora ela já está do lado de lá, aí às vezes eu digo, agora ela já deve saber que a vida continua, né? A vida continua. Né, Gracinha? 13 minutos. Então, se alguém quiser falar, a gente ainda tem um tempinho, alguém quiser fazer algum comentário, não vou começar o outro capítulo, porque não vale a pena. Lembrei aqui que eu li eu não guardo as coisas os livros que eu leio, mas eu sei que é na Revista Espírita. O Kardec vai a Lyon, né, numa visita lá, e ele fala isso aí. Ele né, era um grupo de operários que tinham aderido ao espiritismo, né, e que acreditavam, que se converteram, mas sem nunca testemunharem um fenômeno. Eles não tinham nenhum médium lá ainda, né, trabalhando com eles. Eles não tinham testemunhado fenômeno nenhum, nem físico, nada. E eles acreditavam piamente, né, na vida após a morte, né, na reencarnação. Eram pessoas sim. Então ele falou isso lá, e falou assim, olha, vocês são muito mais de se admirar, de se louvar, né? Vocês que nunca testemunharam um fenômeno sequer e acreditam, né? Que aqueles que ficam buscando provas, né? Eu tenho que ver para crer. Igual, acho que é São Tomé, né? Tomé, né? Tinha que ver para crer, né?
ele fala isso lá, que ele, né, que isso tem muito, esse é o verdadeiro cristão, esse é o verdadeiro novo, né, o espiritista lá, né? Eu tenho que achar depois, ele acha legal o discurso que ele faz lá, que ele vai a Lyon, né, acho que pela primeira vez nesse grupo lá. Mas é isso mesmo, não é, gente? Eu acho que a filosofia da doutrina é que se ela tem ressonância no nosso coração, independente do fenômeno, você vai acreditar pela coerência, né? Por aquela, isso que se você está apenas na busca do fenômeno, aí a coisa fica complicada, é um problema, né? O fenômeno deslumbra, né? O fenômeno pode deslumbrar, mas a filosofia em si, quando ela é coerente, quando ela tem, não é? Ela se mostra coerente em si, ela esclarece, ela te converte, né? Mais que o fenômeno. Glorinha, vou colocar você para cantar, então. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço a Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço a Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus irá te abençoar.
Acho que você pode tocar mais uma, Glorinha. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É da força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. A força do bem. Então, nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus pela oportunidade desses momentos em que nos reunimos em seu nome para estudar essa obra tão preciosa. Obrigada, Jesus, pelo acesso a essas obras, pelo acesso a essa doutrina que clareia os nossos raciocínios, que nos aponta o rumo certo a seguir. Obrigada pelos amigos que esse estudo nos traz ao coração, encarnados, desencarnados, amigos que nos alimentam com suas vibrações amorosas, cuja permuta de afeto, de fraternidade, nutre nossas almas, sustenta nossos espíritos. Então, Jesus, muito, muito gratos por poder ver a cada um, perceber o seu sorriso,
o brilho do seu olhar, ouvir suas vozes. Senhor, são coisas tão simples e tão preciosas que muitas vezes passam sem que lhe demos a devida atenção. E, no entanto, nesse momento, Senhor, te agradecemos por essas dádivas tão preciosas. Te pedimos, Mestre querido, que abençoes a todos os companheiros que hoje não puderam comparecer, que onde quer que se encontrem sejam envolvidos pelo teu amor, pela tua luz, e te rogamos, Senhor, que nos fortaleças, para que possamos superar a nossa sombra, as nossas limitações, fortalecendo nossa vontade no desejo e no propósito de nos melhorarmos, de buscarmos, Senhor, a tua presença, a tua convivência, de trazer o teu evangelho para o nosso viver, para o nosso dia a dia. Ajuda-nos, Mestre. Ampara também a todos os espíritos que foram trazidos para ouvir essas reflexões, que eles sejam também amparados, abençoados, que a esperança possa renascer em seus corações. Te pedimos, Mestre, ainda pelas mães assistidas no Recanto de Maria. Algumas trazem um coração tão dolorido, têm dificuldades de lidar com a educação dos seus filhos, com a condução de seus lares. Acende uma luz nesses corações, Senhor. Ampara essas pobres irmãs que se sentem tão desprotegidas e tão fragilizadas. Abençoa essas crianças que convivem com a marginalidade, que se sentem tentadas a buscar prazeres enganosos. Mostra, Senhor, nessas consciências uma luz de esperança, um horizonte diferente. Tem misericórdia dessas famílias, Senhor. Pedimos também pelo nosso irmão João Jacó, que desencarnou na quarta-feira, a avó da Maria Carolina, do nosso grupo, no estudo de nosso lar, que ele possa ser assistido, amparado, fortalecido, Senhor. E assim, Mestre, mais uma vez te rogamos que nos abençoes e te agradecemos. Fica conosco agora e sempre, que assim seja.